Abra sua Bíblia, vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com São João, capítulo 17. João capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 1. Diz a palavra de Deus: essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que ele também, o teu Filho, te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, e completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo que tu me deste. Eles foram teus e tu deste a mim e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Eu oro por eles. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. E todos os meus são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. E agora eu vou para ti, e essas coisas falo no mundo para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. Eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa deles eu os santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E dê-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, e eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste, assim como me amaste. Pai, eu desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que tens me dado, para que eles vejam a minha glória que tu me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor com que tu me amastes possa estar neles, e eu neles. Amém. Glória a Deus. Eu oro por eles. Nós encontramos aqui no versículo de número 9, uma expressão fantástica, irmãos, que nós encontramos no versículo 9. Eu oro por eles. Jesus orando pelos seus discípulos.
eu oro por eles. A intercessão singular de Cristo pelos eleitos. Esse é o tema que, se Deus nos permitir, vamos meditar hoje. Cada um de nós aqui, você pode talvez se lembrar de uma ocasião embaraçosa em que, talvez num restaurante, você ouviu a conversa de outra pessoa. A pessoa está falando tão alto, isso no Brasil é fácil, né? Não é difícil. A pessoa falando, você ouviu, você já sabe a vida inteira da pessoa. Você ouviu a conversa da pessoa, é uma coisa incrível. Ou provavelmente quando você era criança, você ouviu seu pai e sua mãe discutindo, né, atrás da porta. Enfim. Por alguns dias ali, você talvez se lembrou de toda a conversa que você ouviu. Dependendo, você guardou isso para o resto da sua vida. Nós estamos, irmãos, aqui diante de um texto que nada mais é do que uma das passagens mais únicas de todas as Escrituras. Nós temos uma passagem aqui que é singular em toda a Bíblia. O que nós temos aqui no texto é uma pessoa da Trindade falando com outra pessoa. Deus o Filho falando com Deus o Pai. Essa, irmãos, é a verdadeira oração do Senhor. No inglês falamos da Lord's Prayer, que na verdade está se referindo ao Pai Nosso. Mas esse texto aqui, irmãos, João 17, é a verdadeira oração do Senhor. É a oração do nosso Senhor Jesus. É uma comunicação santa entre Deus o Filho e Deus o Pai. O que nós temos aqui, meus irmãos, é Jesus cumprindo o seu papel de sumo sacerdote. Jesus está fazendo uma oração aqui que eu e você não podemos fazer. Diferente de quando os discípulos perguntaram, mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensina eles a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado, que seja santificado o teu nome, que venha a nós o teu reino, e assim por diante. Aqui, irmãos, nós temos uma oração que só o próprio Deus poderia fazer. Na unidade da Trindade, Deus o Filho falando com Deus o Pai, somente Jesus poderia fazer essa oração. Por isso que essa é uma passagem singular. E é como se Deus abrisse ali as portas do palácio dos céus e a gente pudesse ouvir a conversa entre Jesus e o Pai. O texto que nós temos aqui é a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Abre comigo lá na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 1. O texto nos diz: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons, presentes ou ações de graças, como sacrifícios pelos pecados. Veja, irmãos, fique com a sua Bíblia aberta, vamos continuar olhando nesse texto. Quando Paulo, assim entendemos, escreve à igreja de Jerusalém, ele está desafiando o entendimento que havia na sociedade judaica da época. O que o autor aos Hebreus ele vai nos dizer é que Jesus é superior. Ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior ao templo, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior até ao sumo sacerdote. O sacerdócio de Jesus é superior a todo sacerdócio que já existiu na história da humanidade. O texto aqui, ele vai começar descrevendo como funcionava o sacerdócio levítico. E a melhor forma para você entender o livro de Hebreus é você lendo ele em paralelo com o livro de Levítico. Porque ele está fazendo menções diretas do livro de Levítico, como nós encontramos aqui, a instituição do sumo sacerdote. E o texto fala que o sumo sacerdote, ele é
tomado, ou seja, separado dentre os homens e ordenado para viver uma vida, para cuidar das coisas pertencentes a Deus. Era isso que o sumo sacerdote fazia, uma vez por ano. Era o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, era apresentado o sacrifício diante de Deus. O sumo sacerdote pegava o sangue do cordeiro que foi imolado, entrava dentro do templo, ou dentro da arca da aliança, do lugar do Santo dos Santos, e aspergia ali o sangue daquele cordeiro sobre a tampa da arca. Ali então era renovada a aliança de Deus com o seu povo, e os pecados eram cobertos, e aquela aliança era renovada por mais um ano. Esse era o trabalho do sumo sacerdote, ele era ordenado para isso. Olha o versículo 2, diz: ele pode ter compaixão pelo ignorante e por aqueles que estão desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de enfermidades, de fraquezas. Então veja que coisa interessante. O sumo sacerdote, ele tinha que ser alguém que tinha empatia pelas pessoas, porque ele mesmo era um pecador. Versículo 3, e por esta razão ele deve, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então, antes do sumo sacerdote oferecer um sacrifício pelo povo, ele tinha que sacrificar primeiro por ele. Assim ele poderia entrar no Santo dos Santos e oferecer um sacrifício, a oferta pelos pecados. Versículo 4, e nenhum homem toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Na tribo de Levi, dentro da tribo de Levi, uma das 12 tribos, era escolhido os sacerdotes. Mas o sumo sacerdote era escolhido por Deus. Era Deus quem escolhia. Não era uma pessoa que se fazia de sumo sacerdote. Uma criança sonhava em ser um sumo sacerdote quando crescesse. Era Deus quem escolhia, como foi no caso de Arão. Versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Irmãos, o que o autor aos Hebreus está nos dizendo aqui? Muito semelhante, nós vamos encontrar no capítulo 7, ele vai falar de Melquisedeque. Está tudo ligado a essa passagem. Talvez você não está entendendo nada. Jesus não era da tribo de Levi. Jesus não era da linhagem do sacerdócio. Jesus era da linhagem real, da tribo de Judá. É por isso que nós entendemos aqui a superioridade do sacerdócio de Cristo. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse. Foi o próprio Deus que o designou como sumo sacerdote, o próprio Deus o Pai: tu és meu filho, hoje te gerei. Aqui nós vemos ele citando o Salmo de número 2. Tu és meu filho, hoje te gerei. Como ele disse também em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O qual nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido naquilo que temeu. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ou seja, Jesus provou a sua obediência ao Pai, indo no sofrimento até morte de cruz. Foi assim que ele provou a obediência ao plano do Pai desde o início. Versículo de número 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia! Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele também é o autor da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem, não de Levi, mas a ordem de Melquisedeque. Isso é poderoso, irmãos. Nós vemos aqui o ofício sacerdotal de Jesus Cristo. É por isso que aqui, quando nós lemos João capítulo 17, Jesus está fazendo uma oração singular.
pelos seus discípulos. Nós encontramos nessa santa conversação entre o Filho e o Pai, nós vemos aqui revelada a autoridade de Jesus e vemos a natureza da missão de Jesus. Autoridade e missão. Qual é a autoridade de Jesus? Vamos ler no capítulo 17, o versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Qual é a autoridade que Jesus tem sobre toda a carne? Você vai encontrar isso em todo o Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, lá no capítulo 10, que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Essa é a autoridade de Jesus, para julgar toda a humanidade. Leia lá Atos capítulo 2, leia o capítulo inteiro, Atos capítulo 10, é extraordinário, nós vemos a autoridade de Jesus, mas o texto aqui no capítulo 17 é bem específico. A autoridade para quê? Diz o texto, para que dê vida eterna a todos que lhe deste. Jesus está dizendo que o Pai escolheu, você vai encontrar isso lá em Efésios capítulo 1, capítulo 2, elegeu, escolheu nele, antes da fundação do mundo, o seu povo. Dentre a raça humana que já merecia o inferno, dentre a raça humana que já estava no caminho da perdição, dentre esses que não mereciam nada de Deus, Deus escolheu um povo. Dentre essa multidão que estava no caminho da condenação, e estes que ele escolheu, ele fala para o filho, toma, eu estou entregando para você, está nas suas mãos agora. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe deste. A autoridade e o poder que Jesus recebeu foi para dar vida eterna para os seus eleitos. Aqui nós vemos a natureza da missão de Jesus. Versículo 2 e 3. Ele dá vida eterna aos seus escolhidos. Segundo aspecto da missão de Jesus, versículo 4 nos mostra: eu glorifiquei-te na terra e completei a obra que me deste para fazer. Segundo aspecto da missão de Jesus, ele finalizou a obra da redenção. Louvado seja Deus. Essa aqui é a palavra tetelestai. Essa foi a palavra que Jesus exclamou na cruz. Tetelestai, está consumado, está finalizado, está pago. Se você tinha uma dívida naqueles dias, na época de Jesus, uma dívida enorme, você ia lá e pagava, ou alguém pagava essa dívida, você recebia lá uma escritura, um título dizendo tetelestai, está pago, está resolvido. E essas foram as palavras do nosso mestre na cruz do Calvário, tetelestai, está consumado. Não é você que está pagando o preço para ir para o céu, não. Ele deu todo o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Louvado seja Deus. Ele consumou a obra da redenção. Terceiro aspecto da missão de Jesus, ele nos deu o nome de Deus. Versículo 6, diz o texto: eu tenho manifestado o teu nome aos homens, que do mundo tu me deste. Eles foram teus e tu deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Terceiro aspecto da missão de Jesus é nos dar o nome de Deus, é nos marcar. Quando você vai lá na fazenda, tem a marca lá do dono do boi, lá no boi. Nós somos marcados com o nome de Deus. É por isso, irmãos, que nós não podemos usar o nome de Deus em vão. O nome de Jesus em vão, porque o nome dele é santo. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós estamos pedindo, Senhor, que o seu nome seja santificado, que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja glorificado. Ele nos deu o nome de Deus, somos marcados com o nome do Deus vivo. E o quarto aspecto da missão de Jesus
é nos dar a palavra de Deus. Versículo 8, diz o texto: porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Aleluia, louvado seja Deus. Dá vontade de sair correndo aqui com a notícia dessa. Isso aqui é bom demais, gente. Nessa conversa entre o Pai e o Filho, o que nós vamos perceber nessa oração singular de Jesus? Primeiro, nós vemos que Jesus anseia de retornar ao lado do Pai na glória celeste, de estar ao lado do Pai. Nós vemos isso no versículo 5, quando ele diz: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse texto aqui, irmãos, é um texto que é um testemunho vivo contra os hereges, unicistas, que negam as pessoas da Trindade. Esse é um testemunho vivo contra as falsas testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Jesus. Jesus está dizendo aqui: Senhor, me glorifica, me coloca nessa mesma posição de glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O que é isso, irmãos? O que nós temos aqui é uma pessoa da divindade falando com a outra pessoa da divindade. Nós temos Deus o Filho falando com Deus o Pai. O anseio de Jesus é retornar para o lado do Pai. Louvado seja Deus. E aí nós vemos na oração, no capítulo inteiro, é que Jesus não só expressa o seu anseio, expressa a sua vontade de estar com o Pai, mas ele ora pelos discípulos. Versículo 9. Versículo 9. Eu oro por eles. Isso é marcante, irmãos. É que nem João 11:35, Jesus chorou. Um versículo minúsculo. Jesus está lá diante do túmulo de Lázaro, e a Bíblia fala que Deus chorou. Jesus chorou. Ele vendo o efeito do pecado e da morte num amigo seu. Ele chorou. Deus chorou, gente. Mas esse texto aqui nos diz que ele orou por mim e por você. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu oro por eles. A grande questão aqui agora é por que Jesus está orando só pelos eleitos? Por que Jesus está orando só pelos escolhidos? Diz o versículo 9, eu oro por eles. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes, porque eles são teus. Por que Jesus não está orando por todo mundo? Como assim? É porque Jesus vai pedir coisas aqui ao Pai que só podem ser aplicadas na vida dos escolhidos dele. Ele vai pedir coisas aqui que só serão uma realidade naqueles que foram regenerados, naqueles que foram salvos, naqueles que verdadeiramente foram transformados do império das trevas para o reino da luz. Jesus vai pedir ao Pai coisas que só podem ser aplicadas aos seus escolhidos, aos seus eleitos, aqueles que foram escolhidos do Pai. E aí nós vemos no versículo 11 que o pedido de Jesus é que os seus discípulos sejam protegidos, guardados em toda unidade. Versículo 11. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu próprio nome. Coloca o teu nome neles, sela eles, marca eles com o teu nome. Aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Isso é poderoso. Ele não está dizendo, para que eles sejam um como eu sou um. Não é isso que ele está dizendo, como nós somos um. O que nós temos aqui?
uma divindade, um ser de Deus, subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa ocasião, é o Filho falando com o Pai. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Assim como nós somos um. O que Jesus está dizendo aqui? Unidade na diversidade. Eu sei que essa palavra diversidade tem sido banalizada na nossa sociedade hoje, mas vamos analisar bem o contexto que essa palavra está nos dizendo. Unidade na diversidade. O maior exemplo disso, de unidade na diversidade, veja, não estou falando de uniformidade, ou seja, todo mundo igual. Não. Unidade na diversidade. Assim é a igreja, assim é o corpo de Cristo. Somos diversos membros, mas um corpo. Qual é o grande exemplo disso que nós encontramos? A própria Trindade. Vou dar um exemplo para vocês, a nossa salvação. A Bíblia fala que Deus o Pai elegeu nele, antes da fundação do mundo, os seus eleitos. E aí ele entrega os seus eleitos, como nós lemos no capítulo 17, ele entrega eles a quem? A Jesus. Quem é que morre na cruz? É Jesus. Não é o Pai e não é o Espírito Santo. É Jesus quem morre na cruz. Mas e o Espírito Santo, pastor? Cadê ele? É ele quem vai pegar toda a obra da redenção e vai aplicar no seu coração, e vai transformar o seu coração e vai te dar vida. O que nós vemos? A unidade na diversidade. Cada pessoa da Trindade fazendo um papel diferente, mas atingindo um denominador comum, um resultado comum. Unidade na diversidade. É isso que Jesus está orando e pedindo, que os seus discípulos, sendo cada um deles diferentes, nos seus chamados, nos seus dons, nas suas vocações, mas que eles sejam um, que tenham uma verdadeira unidade. Versículo 12. E aí nós vemos aqui um texto que vai nos desafiar tanto. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um falso convertido. Nós temos aqui um homem que andou com Jesus 3 anos e meio, comeu com Jesus, esteve ao lado dele, viu Jesus fazer sinais, milagres, prodígios. Depois de 3 anos e meio, na primeira oportunidade que ele tem, ele vai e vende o seu mestre por 30 moedas de prata. Irmãos, tem gente que está na igreja há anos e nunca nasceu de novo. Nunca foi convertido. Aqui nós temos um homem que andou do lado de Jesus e nunca foi convertido. Mas isso não foi surpresa. Isso não foi surpresa para Jesus. Quando ele vê Judas, seu discípulo, traindo, não foi surpresa. Isso já estava tudo profetizado, já estava predito. Ele já sabia de tudo isso. Irmãos, o que eu posso apresentar para vocês aqui nesse texto é que até mesmo as situações que parecem ser as maiores tragédias da nossa vida, é ali que Deus opera um dos maiores milagres na nossa vida. Aquilo que é uma das maiores traições da humanidade é o meio pelo qual Deus traz salvação à humanidade. Louvado seja Deus. E aí nós temos no versículo 13, Jesus vai começar a pedir por nós. E Ele pede para que tenhamos a alegria dEle. Isso é poderoso, irmãos. Veja o que Ele diz no versículo de número 13. E agora eu vou para ti, e essas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. Por que Jesus está nos dando o privilégio de ouvir a oração dele com o Pai? Para que saibamos, irmãos, que o Pai ouve a oração do Filho. Há momentos, irmãos, que eu duvido muito que Deus está ouvindo a minha oração.
Mas, poxa, até o ministro da igreja, o pastor da igreja. Irmãos, há momentos que eu não acredito que Deus está ouvindo a minha oração, mas mesmo assim eu oro. Você não pode deixar de orar porque você está sentindo assim ou não. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, irmãos, que se você achar que Deus não está ouvindo a sua oração, Deus ouve a oração do seu filho. O Pai ouve a oração de Jesus e é Jesus quem está orando por nós, para que desfrutemos na sua palavra da sua alegria. E que alegria é essa? É aquela paz que o mundo não pode dar. É aquela certeza que o mundo não pode te oferecer. Só Deus pode te dar. Que o mundo pode te oferecer uma paz circunstancial. Você vai lá no caixa eletrônico ou você vai no aplicativo do seu banco, você olha o saldo, se está tudo verdinho ali, você está em paz. Essa é a paz que o mundo dá. Qual é a paz que Deus nos dá? É aquela paz que o entendimento não explica, que excede todo entendimento, que vai além. Essa é a paz de Deus, essa é a paz que Jesus fala, eu vos dou a minha paz. Essa é a paz que o mundo não tem para te dar. É uma segurança eterna. É aquele entendimento que pode dar tudo errado aqui, mas no final eu estou com Jesus. Até se eu morrer, minha vida está com Ele. Porque até a morte é lucro com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E aí no versículo 14, nós temos aqui a oração de Jesus, pedindo que o povo dele, os seus discípulos sejam guardados. Guardados do quê? Ele vai dizer do mundo. E o que é o mundo? O mundo é o status quo, é essa cosmovisão, é esse sistema que rege grande parte da nossa sociedade. É uma cultura, é uma forma de pensar, é um entendimento que vai contra a vontade de Deus, que é inimigo de Deus. E aí ele vai dizer, aqui no versículo de número 14, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não fique surpreso se o mundo te odeia, se o mundo odeia os cristãos, porque nós cremos diferente, porque nos posicionamos diferentes. Irmãos, o mundo não tem amor para dar, não. O mundo só tem ódio para dar. Você não pode dar o que você não tem. Se a Bíblia fala que Deus é amor, esse mundo sem Deus não tem amor para dar. Esse é um engano de Satanás. E aí o versículo nos diz, versículo 15, isso aqui é para desmontar a teologia dispensacionalista. Aquela ideia do arrebatamento pré-tribulacional. Eu vou sair daqui, o mundo vai pegar fogo e Jesus vai me tirar. Versículo 15. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Irmãos, ninguém vai subir antes, não. Não, vamos ficar aqui. Mas uma certeza nós temos aqui. O Pai ouve a oração do Filho. Ele vai nos guardar do mal. Seja o que for, Ele nos guardará do maligno. Aí no versículo 16, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E aí no versículo 17, santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. O que Jesus está dizendo, Pai, eu oro para que o Senhor separe eles. Pai, eu peço que você os consagre. O que é consagrar? Separar para um propósito. Que você os consagre, Pai, na tua verdade. Ou seja, qual é a marca que nos separa do mundo afora? Qual é a marca, qual é a fé, qual é o livro que nós pregamos, que nós cremos, a doutrina que professamos, que nos separa do restante do mundo? É a palavra de Deus. E o próprio Jesus está orando para que os seus discípulos sejam reconhecidos como separados. Não porque eles se enclausuraram dentro de uma igreja, não porque eles foram e criaram monastérios para se esconder da sociedade, não, é para que o mundo reconheça que eles são santificados na palavra, a verdade de Deus.
versículo 18, aí a coisa fica mais séria ainda. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Uau! Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus está dizendo, vocês não vão ficar enclausurados, escondidos, eu estou mandando vocês para dentro desse mundo aí fora, mas santificados, separados da corrupção desse mundo. Há uma diferença entre aquele que crê, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Mas por que nós somos enviados? Somos enviados ao mundo para fazer a diferença, para anunciar a verdade de Deus, para proclamar a verdade de Deus. E aí nós vemos no versículo de número 19, a marca que separa os discípulos de Cristo. E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Fala de separação. Veja que ao mesmo tempo Jesus manda a gente ir ao mundo, mas manda a gente ser separado do mundo ao mesmo tempo. Isso é algo, irmãos, que choca o entendimento judaico da época, em que os judeus nem sequer comiam com um gentio, nem sequer se assentavam à mesa com uma pessoa que não fosse descendente de Abraão. E aí agora Jesus fala, não, vocês vão por todo mundo, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Façam discípulos, discipulem as nações, batiza eles no nome do Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Ensina as nações a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eu estou com vocês até a consumação dos séculos. E aí nós vemos a marca que a palavra de Deus nos mostra dos discípulos de Cristo é a santidade. Vamos para o versículo 20 agora. Eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Agora Jesus não está orando por aqueles discípulos que ele escolheu a dedo ali. Ele vai orar por mim e por você. 2000 anos atrás, o Filho de Deus intercedeu por essa igreja, por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Bendito seja Deus. Jesus ora pela totalidade da igreja. E ele pede que o corpo dos crentes sejam um. Unidade. Mas que unidade é essa? Seria o ecumenismo? Seria então a gente acabar, por exemplo, com todos os distintivos? Por exemplo, nós somos presbiterianos. Nós batizamos crianças, nós, em grande parte, batizamos por aspersão. Temos um entendimento diferente da ceia do Senhor para um batista. Então vamos acabar com todas as diferenças. Não é isso que Jesus está dizendo. Quer dizer então agora que a vontade de Jesus é que a gente vai então numa igreja católica romana, ou grego-ortodoxa, ou vai até mesmo numa igreja liberal, onde você tem ali um ministro, alguém que não crê na ressurreição de Jesus, por exemplo, e aí vamos dar as mãos, e somos todos irmãos. Será que é isso que Jesus está dizendo? Não, irmãos. Será que Jesus está dizendo que a gente tem que ir lá em certas igrejas, como tem um caso de um bispo lá em Durham, que escreveu um livro negando a ressurreição de Jesus, falando que a ressurreição era uma ideia na cabeça dos discípulos, que eles não aceitavam o fato que Jesus tinha morrido e a causa de Jesus não podia acabar. Então Jesus ressuscitou no coração deles. Um bispo, irmãos, de uma igreja. Será que é isso que Jesus está dizendo? Que a gente vai lá e dê a mão e a gente fala somos todos irmãos? Não! A própria palavra de Deus fala, se alguém vir a você e não trouxer a doutrina de Cristo, segundo a piedade, nem sequer cumprimente essa pessoa. Não comais com eles, não se assenta à mesa com essa pessoa. Então não é isso que Jesus está dizendo, porque a unidade aqui é no contexto da santidade, ou seja, unidade na verdade. Unidade na verdade. E nós vemos aqui no versículo 24, ele vai dizer: Pai, eu desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória,
a qual tu me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Jesus agora vai interceder por mim e por você, pela nossa vida eterna. Tem como dar errado, gente, uma oração dessa? Tem como falhar essa oração? É por isso que lá em João 10 ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca hão de perecer. Mas pastor, você não pode pregar uma coisa dessa não. Você pregar isso, o povo vai sair pecando aí. Você não pode falar de segurança dentro da igreja não. Você tem que amedrontar o pessoal, porque senão o povo sai aí fazendo tudo errado. Nós pregamos o que a Bíblia fala. Se Jesus disse que as ovelhas dele o seguem, ele dá a vida eterna, elas nunca vão perecer, é o que Jesus disse. Agora, que pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, ao ouvir isso, vai ter o primeiro desejo no coração de sair pecando? Se a pessoa tem um desejo como esse, é porque ela nunca nasceu de novo. Ela tem uma falsa segurança. Porque aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele tem um coração inclinado para as coisas de Deus. O coração dele é como filho amado para agradar o seu Pai Celestial. Então o texto, irmãos, que nós lemos aqui, nós vemos o desejo de Jesus, é que os seus discípulos estejam com ele. Jesus ora pela nossa vida eterna. Versículo 3, ele já deu uma definição de vida eterna. Que conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aí, meus irmãos, ele vai dar uma segunda definição no versículo 24. O que é vida eterna? É a presença de Deus. Como que funciona isso? Pastor, daqui 1 bilhão de anos, você vai continuar conhecendo a Deus e aprendendo mais de Deus e estando na presença de Deus. Isso é vida eterna. É por isso que Paulo fala: ó, que profundidade das riquezas da sabedoria de Deus. São inesgotáveis. Se você acha que você já conhece alguma coisa sobre Deus, você vai passar a eternidade inteira se maravilhando e conhecendo mais dele. Aleluia. E aí nós vemos que aqueles a quem o Pai deu ao Filho, o Filho quer que eles estejam com ele aonde ele estiver. Jesus sobe, ascende aos céus, assenta ao lado do Pai e fala para o Pai: eu quero eles comigo, eu quero eles do meu lado. Aleluia. Por isso que ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. O que é a vida eterna? É o conhecimento de Deus. É a eternidade na presença de Deus. No versículo 26, Jesus pede que nós sejamos cheios do amor e da presença. Versículo 26. Eu lhes tenho declarado o teu nome e declararei que o amor com que tu me amastes possa estar neles e eu neles. É difícil até descrever, irmãos. O Jesus está dizendo assim: Pai, eu quero que o mesmo amor com que você me ama, eu quero que você coloque neles. E eu quero estar neles. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Para concluir, meus irmãos, nós vemos a intercessão de Jesus para nos dar vida eterna. O sacerdote tinha a obrigação de interceder por aqueles que ele fazia o sacrifício. Jesus fez o sacrifício e ao mesmo tempo ele é o sacrifício. E ele intercede por aqueles que ele faz o sacrifício dele na cruz. Ele intercede para nos dar vida eterna. Isso pressupõe algo. Se ele
Se o texto fala que ele intercede para nos dar a vida eterna, isso pressupõe que a humanidade está condenada à morte, à condenação. Essa é a realidade. Mas a boa notícia é a vida em Cristo Jesus. A vida no trabalho finalizado de Cristo. A obra completa de Jesus. Nós vemos no texto, Jesus perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Jesus é o nosso perfeito substituto. Ele é o Redentor e Ele é o cabeça desse corpo unido de crentes, a igreja do Deus vivo. Que nós somos redimidos e incorporados no corpo de Cristo, na igreja de Deus. Amém.